Como é que eu consigo substituir esse negócio pesado, que inclusive dava para ser usado na academia, vou até deixar aqui, por esse pequenininho? Basicamente, você adiciona alguns produtos na mistura. Por exemplo, é o que a gente costuma chamar de aditivos. Esses aditivos, quando adicionados, você reduz a quantidade de água na mistura. A partir do instante que você consegue reduzir a quantidade de água, você aumenta a resistência à compressão do concreto. Basicamente é isso. São aditivos e alguns produtos também que você pode adicionar de tal maneira a você preencher espaços entre agregados graúdos, agregados miúdos e cimento. Materiais pozolânicos, que a gente costuma dizer, por exemplo, a microsílica. Só para você ter uma ideia, esse material ele tem uma superfície específica, cada grama, 1 grama, 20 metros quadrados, você consegue cobrir com 1 grama desse material. É uma coisa violenta, de fato. Ele é muito mais fino do que o cimento. Então, ele consegue preencher esses espaços que existem entre o grão de cimento e o grão do agregado miúdo. E preenchendo esses espaços, a gente consegue aumentar a resistência do concreto. Sérgio, você que está lá no canteiro de obra, conversa com o dono da casa, conversa com os pedreiros, com o mestre de obras. Por que essas saídas cada vez mais modernas, tecnológicas, ainda não estão sendo empregadas na obra comumente por aí? É o preço? Isso também é mais caro para ser empregado? É o bolso que está falando mais alto? Você precisa ter um tempo de absorção dessa tecnologia em função da viabilidade econômica dela, né? Tudo que representa um custo a mais, ainda existe um tempo para que as pessoas consigam, para que chegue no mercado a um preço acessível, né? O Sérgio trouxe para a gente 2 exemplos aqui do que é utilizado hoje na construção, do que é durável, do que é tecnologicamente empregado. Tem aqui uma telha. Deixa eu pegar a telha aqui na mão. Ó. A telha da sua casa, talvez, aí, a senhora que está me assistindo agora, o senhor que está me assistindo agora, talvez, olha aqui, ó, Nicolau, a telha da sua casa talvez seja de barro. Essa aqui é a telha cimentícia. É a telha de cimento. Ela suporta aquela chuva de granizo, ela é um pouco mais pesada também, é muito mais resistente, também é um pouco mais cara. Isso já é empregado no Brasil há algumas décadas, né? Sim, já é empregado. E qual é o futuro disso daqui? Para onde é que nós vamos evoluir? Olha, atualmente essa tecnologia ainda está bem atual, né? A telha cimentícia ela proporciona um conforto térmico superior da telha de barro convencional, uma resistência superior, o peso próprio dela é até menor por metro quadrado. Então por metro quadrado é mais leve. Exatamente, ela consome muito menos estrutura de madeira ou de aço para suportar o peso próprio dela. Tá bom, tem muito assunto para a gente falar, eu quero até acelerar um pouco, fico até nervoso às vezes para a gente dar conta de lidar com tantos assuntos. Daqui a pouco eu quero mostrar para você, inclusive, qual é o futuro do tijolo. Será que o tijolo que você usou para construir a sua casa vai ser o mesmo daqui a 50, 60 anos? E a captação de energia solar, que hoje já é lei em muitas cidades brasileiras. Você aí com o seu computador, inclusive, fica se perguntando para onde é que vai esse computador quando vira sucata? Por que isso não é reciclado? Esse é um mercado novo que acabou de surgir. Imagine a construção civil que está aí há séculos e ainda não reciclamos o material. Sérgio, explica para mim o que é aquele triângulo que nós temos ali no canto. Aquilo é um exemplo de uma placa de captação solar usada para aquecimento solar, de residências, indústrias e etc. Isso já é, de certa forma, popular no Brasil. Por incrível que pareça, no Brasil, só apenas 1,78% das construções utilizam... Tô louco, não tem nada de popular nisso. É muito pouco ainda. Menos de 2%. Menos de 2%. E isso é aplicado de que maneira? Em cima do telhado? Sobre os telhados, né, nas áreas onde tem uma insolação, um ângulo de insolação. Né? Então vamos lá, você que já passou aí pela frente de uma casa, já viu uma placa de captação solar, esse aqui é um recorte da placa, viu, Nicolau? É um pedaço para você ver como funciona. Explica o que são cada uma dessas partes para mim, Sérgio. Bom, aí você tem as serpentinas, né? A circulação da água, ela se dá por dentro dessas tubulações. Aqui, ó, o cano de cobre. Exatamente. Ele vai lá... E depois faz a conexão com o boiler, que recebe a água quente e faz essa circulação. Isso vai para dentro da casa da pessoa. Bom, daqui a pouquinho eu quero saber em que isso daqui vai ser substituído, provavelmente, por algo que eu tenho aqui no chão, muito maior e estranho. Mas a gente vai saber o que é daqui a pouquinho. Armando, Sérgio, continuem comigo, por favor. Daqui a pouquinho a gente continua falando sobre tijolos, concreto,
placa de aquecimento solar, porque agora eu quero te mostrar como o super-homem andou emprestando poderes dele para uma maquininha na Inglaterra. Ela fica no aeroporto, mas não se parece em nada com aquele raio-x pelo qual você está acostumado a passar. O passageiro entra em uma saleta onde recebe ondas eletromagnéticas com níveis de radiação considerados seguros. Em uma tela de computador, a imagem tridimensional mostra o corpo da pessoa. Os funcionários do aeroporto disseram que tudo fica no anonimato e as imagens são destruídas após a checagem. O equipamento é sensível a implante de silicone e outros tipos de próteses. Muitas pessoas reclamam porque as partes genitais também ficam expostas e, apesar de vestidas, ficam peladas. Mas o raio-x será uma alternativa para os passageiros que não gostam de serem revistados por seguranças e deve evitar com mais eficiência possíveis atentados terroristas. Dá para você ver, inclusive, se o bumbum está meio caído, se não está. Isso aqui é uma polêmica lá fora. Quero saber se vai cair aqui no Brasil daqui a pouco. Olha, a gente vai para um rápido intervalo. Aproveite esse tempinho para twittar conosco. São cada vez mais seguidores. E na volta eu vou apresentar para você o Bloco Ecológico. vamos dar dicas para a sua construção e também vou entrevistar um de vocês pelo Skype. Quem será hoje? De qual parte do Brasil? Fica conosco.